Hoje vamos falar de ansiedade e o cuidado de Deus. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz assim: entregue toda a sua ansiedade para Deus, porque Ele cuida de você. Meu querido amigo, minha querida amiga, ansiedade, de acordo com o dicionário na língua portuguesa, tem a ver com inquietação, aborrecimento, tristeza, esgotamento, congelamento, paralisação. A pessoa fica tão esgotada, tão inquieta, tão triste, que não sabe mais o que fazer, qual a decisão tomar. Se aborrece facilmente, se irrita facilmente. Esta palavra, no texto grego do Novo Testamento, o substantivo é merimná. O verbo é meriminao. Merimná significa divisão, significa um fragmento. O verbo meriminao significa dividir, fragmentar, quebrar. Uma pessoa ansiosa, portanto, é uma pessoa dividida, fragmentada. O seu corpo pode estar aqui, mas o seu pensamento pode estar distante. Seu sentimento, seu coração pode estar longe. Ela se encontra dividida. O seu eu não se encontra inteiro, na sua totalidade, na sua plenitude, mas fragmentado. A ansiedade, ela é ruim quando ela é excessiva, quando ela é intensa, quando ela está exacerbada. Nós encontramos o substantivo no grego, no texto do Novo Testamento grego, 6 vezes. Encontramos a forma verbal, meriminal, estar ansioso, ficar ansioso ou preocupado, 19 vezes. Esta palavra, no texto do Novo Testamento grego, merimna, ela é traduzida na nossa Bíblia em português de diferentes maneiras. Ela é traduzida como ansiedade, como preocupação, como cuidado e até mesmo como interesse. O verbo também, as traduções são variadas: estar preocupado, estar ansioso, cuidar, ter interesse. Todas estas traduções nós podemos encontrar dependendo das versões em português. O uso positivo ocorre 3 vezes. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 25, o apóstolo diz que na Igreja de Cristo não há divisão, porque as partes cuidam umas das outras. Cuidam aqui é o uso do verbo meriminao. Este verbo, no sentido positivo, ocorre mais uma vez no Novo Testamento, apenas mais uma vez, em Filipenses capítulo 2, versículo 20. Paulo diz que Timóteo é o único que cuida da igreja de Filipos, como ele, o apóstolo Paulo. Que nenhuma outra pessoa tem tanto interesse, tanto cuidado, tanta preocupação com a igreja de Filipos, como Timóteo. Então o apóstolo Paulo faz esse registro e este uso desta palavra, deste verbo meriminal, ali em Filipenses capítulo 2, versículo 20. E nós encontramos o uso do substantivo, no sentido positivo, merimna, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28. O apóstolo Paulo diz que
ele tem algumas coisas aqui, algumas coisas ali, que o preocupam. Além disso, ele disse que tem a preocupação com as igrejas de Cristo Jesus. Ele usa ali o substantivo merimna. Nesse sentido, então, positivo. Ele está preocupado, ele cuida, o cuidado que ele tem com as igrejas de Cristo. Mas os outros sentidos, as outras ocorrências do substantivo ou do verbo no Novo Testamento denotam um sentido negativo. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, o sentido negativo da palavra ansiedade, o mal que ela pode fazer a nós, a ansiedade, a preocupação excessiva, intensa, desproporcional. O Senhor Jesus Cristo disse, por exemplo, em Mateus capítulo 13, versículo 22, ele disse que a preocupação desta vida, desse tempo, esta preocupação pode sufocar a palavra que nós ouvimos, a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Aquela semente que foi plantada na nossa mente, no nosso coração, pode ser sufocada, pode ser destruída. Por causa de quê? Da ansiedade. Ansiedade. Merimna é a palavra que nós encontramos no texto grego original de Mateus, capítulo 13, versículo 22. Esta mesma palavra aparece no texto de Marcos, capítulo 4. Em Mateus está no singular, no nominativo em grego. No grego, as palavras são declinadas. Nós temos no grego o substantivo, o nominativo, o genitivo ablativo, locativo instrumental dativo, o acusativo e o vocativo. Cada declinação aponta para um sentido da palavra. Então, o nominativo é o sujeito. No texto de Mateus está no singular. No texto de Marcos está no plural. Merimnai. Essa variação é muito interessante. E no texto de Lucas está no plural, mas não no nominativo, está no genitivo ablativo. Estas variações, meu querido amigo, elas são muito positivas, porque elas revelam que os escritores do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, eles não copiaram um do outro. Outra coisa interessante e importante é que a igreja primitiva, que recebeu esses documentos, que cuidou desses documentos, que guardou esses documentos, não editou esses documentos. Poderia tê-los editado e ter feito com que todos ficassem iguaizinhos. Mas ela não fez isso. Então essas variações preservadas, elas nos ensinam sobre a autenticidade desse ensino de Jesus. Jesus ensinou mesmo sobre isso. Falou de fato sobre a ansiedade. Então Marcos usa o plural, merimnai. Mateus, o singular, merimna. E Lucas, o plural, mas no genitivo ablativo, merimnon. Então é muito precioso, muito interessante todas essas variações. E tudo isso que nós podemos aprender a partir dessas variações. Podemos confiar no texto do Novo Testamento, na palavra de Deus. Então, cuidado com a ansiedade. A ansiedade pode impedir uma pessoa de receber a palavra e impedir que essa palavra prospere no seu coração, na sua mente. O Senhor Jesus Cristo também ensina que a ansiedade pode atrapalhar a nossa qualidade de vida, pode comprometer a nossa qualidade de vida. Há muita gente infeliz, estressada, por causa da sua ansiedade. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 6 de Mateus, ele fala: por que vocês vivem ansiosos? Não fiquem preocupados com o amanhã. Não, entreguem o amanhã nas mãos do Pai. Ele cuida de vocês. O Senhor Jesus Cristo fala
para os seus discípulos: por que vocês estão ansiosos? Olhem para as aves dos céus. O Pai Celestial cuida delas. Ele vai cuidar de vocês também. Vocês são mais preciosos que elas. Olhem para os lírios, para as flores, como elas se vestem de maneira tão bonita. É o Pai que as veste. Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer e com o que vocês vão vestir? Não se preocupem. Então Jesus está usando a palavra ansiedade, o verbo ficar ansioso, estar ansioso. Não fiquem preocupados. Não permitam que a preocupação roube a qualidade de vida de vocês. Então você não tem mais condições emocionais e psíquicas de tomar um café, de viver o hoje, de estar em paz na igreja, com a sua família, com seu filho, com a esposa, com o marido, com o pai ou com a mãe, por causa da ansiedade. Está preocupado com o dinheiro, com o salário, com o problema financeiro, com o problema de relacionamento, com isso, com aquilo, com o carro, com a escola. Não permita que a ansiedade comprometa a sua qualidade de vida. Nós encontramos esse ensino não apenas de qualidade de vida, a ansiedade que pode comprometê-la, não apenas em Mateus capítulo 6, encontramos também em Lucas capítulo 12. O Senhor Jesus Cristo diz também que a ansiedade pode nos comprometer na hora do testemunho. Há muita gente preocupada sobre como ele vai testemunhar quando estiver sofrendo uma perseguição, quando alguém querendo testá-lo, querendo prejudicá-lo e ele precisar de testemunhar, como ele vai fazer esse testemunho? Em Mateus, no capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo disse que nós não deveríamos ficar ansiosos sobre essa hora do testemunho, no momento da perseguição, da provocação. Ele disse que o Pai vai cuidar disto. O Espírito Santo de Deus, o Senhor, ele vai nos habilitar, ele vai nos ensinar o que falar, como falar. Então nós não deveríamos ficar ansiosos por causa disso. A ansiedade pode nos atrapalhar na hora do testemunho. Uma outra coisa interessante que Jesus ensinou, todas essas coisas, ensinos de Jesus. Ele disse que a ansiedade pode nos impedir de vivermos prontos para a volta de Jesus, para o encontro com o Senhor. Ele disse que, por causa da ansiedade, as pessoas podem esquecer que o Senhor vai voltar a qualquer momento, hoje mesmo, agora mesmo. Mas você e eu podemos estar tão ansiosos que esquecemos de estar prontos, com a mente limpa, o coração limpo, as mãos limpas, santificados, preparados para a volta de Jesus. Ah, meu amigo, minha amiga, não permita que a ansiedade, a preocupação, essas coisas atrapalhem o seu relacionamento com Deus. É muito interessante o uso que Mateus, Marcos e Lucas, quando eles falam dos cuidados desta vida, as preocupações desta vida. Mateus e Marcos usam a palavra aion, que significa, lá no texto de Mateus 13, de Marcos capítulo 4, sobre as preocupações deste tempo, literalmente é isto, desta era, deste momento que estamos vivendo. Então, que as preocupações do tempo presente podem comprometer a nossa salvação, a nossa redenção, podem impedir da palavra de Deus prosperar no nosso coração. Lucas não usa a palavra aion, ele usa a palavra no grego bios, que significa vida. Muito interessante essas observações no texto bíblico original. Então Lucas está dizendo que as preocupações desta vida, e Mateus e Marcos está dizendo as preocupações do tempo presente, deste mundo. Esta observação
ela testemunha a favor da autoria do médico de Lucas, o médico amado, que Paulo faz referência lá na sua carta aos Colossenses, e fala de Lucas também na sua carta a Timóteo, em outros lugares também. Então, o escritor do Evangelho é aquele amigo de Paulo, médico, que o acompanhou em suas viagens missionárias. E nós encontramos isso por causa do uso de termos médicos. E este é um exemplo, há muitos outros, e em uma outra oportunidade nós poderíamos compartilhar isso com você. Então, meu querido amigo, nós encontramos esta palavra, ansiedade, o verbo também, ficar ansioso, ficar preocupado, estar preocupado, no Novo Testamento. E o Novo Testamento nos ensina como nós precisamos tomar cuidado com a ansiedade. O apóstolo Pedro, ele nos ensina. Ele nos diz, pegue a sua ansiedade e entrega para Deus. Coloca a sua ansiedade nas mãos de Deus. Ele cuida de você. Ele ama você. Há pelo menos duas coisas sobre Deus que todos nós crentes em Jesus, e você que ainda não é um crente em Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Há uma coisa que você precisa saber sobre Deus, pelo menos duas coisas. Primeiro, é que Deus é bom. Deus é bom, Deus ama você. A segunda coisa é que Deus é soberano. Ele é o Senhor. Não há outro Deus além dele. Então ele tem as rédeas de todas as coisas, boas e más, neste mundo. Todas as coisas estão sob o controle de Deus, boas e más. O apóstolo Paulo, sua carta aos Romanos, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então você não precisa ficar ansioso. Você pode descansar no Senhor. Então eu gostaria de encorajar você a entregar a sua ansiedade para Deus, em oração, de maneira específica. Fale com Deus, Senhor, estou ansioso por causa desse emprego, por causa desse problema financeiro, por causa da minha saúde, por causa da enfermidade da minha esposa, ou do marido, ou do filho, ou do pai, ou da mãe. Seja específico. Conte para Deus a sua ansiedade, de maneira específica. Fale isto. O apóstolo Paulo fala sobre isso na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6. Ele diz, não fiquem preocupados com coisa alguma. A palavra é o verbo ficar ansioso. E é meriminal, aí, ocorrendo ali em Filipenses 4, 6. Não fiquem preocupados. Antes, apresentem tudo a Deus em oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração, a sua mente. Faça isso. Entregue sua ansiedade de maneira específica. Faça isso em oração. Confie no Senhor, confie. Confie na bondade dEle, na soberania dEle, no poder dEle. Ele é o Senhor. Procure ler a Bíblia quando você estiver ansioso, sentir-se ansioso. Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus vai fortalecer você, vai fazer você vencer a ansiedade. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é pão, é alimento. Jesus falou que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, meu amigo, converse com Deus especificamente sobre a sua ansiedade. Confie nele. Leia a palavra de Deus. Cante louvores ao Senhor. Faça isto. Confie no Senhor. Entrega sua ansiedade, toda a sua ansiedade para o Senhor. Confie nele. Ele cuida de você. Ele ama você. E assim você será feliz. E fará outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.